Simplicidade e pureza de coração. Bem-aventurados os que têm puro coração, porquanto verão a Deus. Mateus, capítulo 5, versículo 8. Apresentaram-lhe, então, algumas crianças, a fim de que Jesus as tocasse. E, como seus discípulos afastassem com palavras ásperas os que lhes apresentavam, Jesus, vendo isso, zangou-se e lhes disse: Deixai que venham a mim as criancinhas, e não as impeçais, porquanto o reino dos céus é para os que se lhes assemelham. Digo-vos em verdade, que aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E depois de as abraçar, Cristo abençoou-as impondo-lhes as mãos. Marcos, capítulo 10, versículos de 13 a 16. A pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Exclui toda a ideia de egoísmo e de orgulho. Por isso é que Jesus toma a infância como emblema dessa pureza, do mesmo modo que a tomou como o da humildade. Poderia parecer menos justa essa comparação, considerando-se que o espírito da criança pode ser muito antigo e que traz, renascendo para a vida corporal, as imperfeições de que se não tenha despojado em suas precedentes existências. Só um espírito que houvesse chegado à perfeição nos poderia oferecer o tipo da verdadeira pureza. É exata a comparação, porém, do ponto de vista da vida presente, porquanto a criancinha, não havendo podido ainda manifestar nenhuma tendência perversa, nos apresenta a imagem da inocência e da candura. Daí o não dizer Jesus de modo absoluto que o reino dos céus é para elas, mas para os que se lhes assemelha. Pois que o espírito da criança já viveu, porque então se mostra desde o nascimento tal qual é. Tudo é sábio nas obras de Deus. A criança necessita de cuidados especiais que somente a ternura materna lhe pode dispensar. Ternura que se acresce da fraqueza e da ingenuidade da criança. Para uma mãe, seu filho é sempre um anjo, e assim era preciso que fosse, para lhe cativar a solicitude. Ela não houvera podido ter-lhe o mesmo devotamento, se, em vez da graça ingênua, deparasse nele, sob os traços infantis, um caráter viril e as ideias de um adulto, e ainda menos se lhe viesse a conhecer o passado. Aliás, faz-se necessário que a atividade do princípio inteligente seja proporcionada à fraqueza do corpo, que não poderia resistir a uma atividade muito grande do espírito, como se verifica nos indivíduos grandemente precoces. Essa a razão por que, ao aproximar-se-lhe a encarnação, o espírito entra em perturbação e perde pouco a pouco a consciência de si mesmo, ficando
por certo tempo, numa espécie de sono, durante o qual todas as suas faculdades permanecem em estado latente. É necessário esse estado de transição para que o espírito tenha um novo ponto de partida e para que esqueça em sua nova existência tudo aquilo que a possa entravar. Sobre ele, no entanto, reage o passado. Renasce para a vida maior, mais forte, moral e intelectualmente, sustentado e secundado pela intuição que conserva da experiência adquirida. A partir do nascimento, suas ideias tomam gradualmente impulso, à medida que os órgãos se desenvolvem, pelo que se pode dizer que, no curso dos primeiros anos, o espírito é verdadeiramente criança, por se acharem ainda adormecidas as ideias que lhe formam o fundo do caráter. Durante o tempo em que seus instintos se conservam amodorrados, ele é mais maleável e por isso mesmo mais acessível às impressões capazes de lhe modificarem a natureza e de fazê-lo progredir, o que torna mais fácil a tarefa que incumbe aos pais. O espírito, pois, enverga temporariamente a túnica da inocência e, assim, Jesus está com a verdade quando, sem embargo da anterioridade da alma, toma a criança por símbolo da pureza e da simplicidade. Muitos creem, ou a maioria das pessoas creem, que não existe reencarnação, que o espírito nasce, mas que a pessoa só tem uma existência, apenas uma existência. Então aí perguntaríamos a essas pessoas que imaginam dessa forma: por qual é a razão, então, que uma criança nasce com tendências viciosas, com tendências para praticar crimes, conforme nós vemos pelo mundo, com tendências para aprender uma determinada arte, como nós vemos tanto pelo mundo? Por qual é a razão que uma criança desponta desde uma idade muito pequena uma enfermidade congênita, quando aparentemente nada ela fez para merecer tal sofrimento pelo resto da vida? Por qual é a razão que uma criança nasce doente da mente, nasce cega, nasce sem braços, ou nasce com algum defeito congênito? Qual foi a filosofia que até hoje pôde explicar isso? A medicina explica pelo lado da matéria, pelo lado do instrumento do espírito, que é o corpo de carne, porque a matéria pode ser estudada, pode ser analisada pela ciência. Mas existe, obviamente, uma razão moral da parte espiritual para que uma criança nasça e viva a vida toda sofrendo as consequências de uma doença que ela já nasceu com ela. É óbvio que nós não podemos conceber Deus como um Deus injusto, que faz uma criatura sofrer para o resto da vida, simplesmente sem aquela criatura nada ter feito para isso. A razão nos diz que se essas pessoas não deram motivo nessa existência, como acontece com essas crianças que já nascem com deformidades, uma vez que Deus é justo,
É claro que o motivo está em uma vida pregressa. É lógico que o motivo está em uma vida passada, porque não existe uma outra filosofia capaz de explicar e justificar as doenças congênitas. Logo, para que a gente creia em Deus, é necessário que a gente creia em um Deus perfeito, justo como Ele é, e não em um Deus imperfeito e injusto como a humanidade é. Portanto, se a gente concebe a reencarnação, a gente tem uma justificativa para tudo isso nas existências passadas. Mas se a gente não concebe a reencarnação, se a gente não aceita, então a gente tem de conceber um Deus injusto. A gente tem de conceber um Deus que faz uma criança nascer e uma criatura viver por toda uma existência física, sem nada aquela criatura ter feito para merecer tal sofrimento. Logo, a reencarnação é uma necessidade moral para que nós consigamos, através dela, justificar a justiça de Deus. É assim que nós devemos entender a reencarnação.